O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. Da educação infantil aos cursos preparatórios, do acolhimento aos resultados, da tradição à renovação. Somos uma rede de ensino com valores fundamentados no rigor acadêmico, compromisso, respeito e proximidade com as famílias. Preparamos bons alunos e cidadãos para a vida. A Resolve conta com a reconhecida plataforma de ensino Eleva. Quando se trata da educação do seu filho, a escolha certa resolve. Matrículas abertas em toda a rede. Venha nos conhecer. Descubra o verdadeiro significado de conforto na Soneca Colchões, em Nova Friburgo, onde o cliente está sempre em primeiro lugar. Na Soneca, acreditamos na verdade. Colchão não é tudo igual. Colchão de qualidade é qualidade de vida. Nossos consultores são verdadeiros especialistas em sono, prontos para entender suas necessidades específicas. Do biotipo à idade, garantimos o colchão ideal para o seu bem-estar. Na Soneca, oferecemos mais do que colchões. Também trazemos agregados, desde camas box e cabeceiras até travesseiros e colchonetes de alta qualidade, além de sofás lindos e aconchegantes. Orgulhosamente, somos reconhecidos como a melhor loja de colchões nos últimos 2 anos consecutivos, segundo o IPP Pesquisas, e a loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o IPOP Pesquisas. É o conforto e descanso que você merece. Visite-nos hoje em Nova Friburgo, no centro, Avenida Alberto Braune, 125, ou em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade. Telefones 98104-8348 e 98104-9914. Se quiser ficar por dentro das promoções, siga nosso Instagram, @sonecacolchões.nf. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. A padaria Cantinho do Pão no Bem TV é o lugar onde qualidade e sabor se encontram para proporcionar a você uma experiência única. Venha conosco conhecer mais sobre esse espaço especial. Na Cantinho do Pão temos de tudo e muito mais do que você procura em uma padaria. Nossos produtos são cuidadosamente preparados para garantir a excelência em cada detalhe. Cada item que você encontra aqui é feito com carinho, visando proporcionar a você uma experiência única de sabor. Queremos que cada visita seja especial e cheia de delícias descobertas. A Cantinho do Pão não é apenas uma padaria, é um espaço amplo e agradável pensado para que você se sinta confortável como se estivesse em sua própria casa. A atmosfera aqui é única. E se você ainda não nos conhece, que tal nos fazer uma visita? Estamos aqui para atender você de segunda a sábado, das 5 da manhã às 9 da noite e aos domingos, das 6 da manhã às 9 da noite. A Cantinho do Pão é mais que uma padaria. Esperamos por você na Cantinho do Pão no Bem TV. Descubra um mundo de sabores em um lugar feito com carinho. Salve, salve galera, seja bem-vindo a mais um Noar Podcast. Você que está chegando no nosso canal pela primeira vez, quem sabe está chegando aqui pelas convidadas, está chegando aqui no Noar Podcast e ainda não é um inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho escrito assim, inscreva-se. É só você clicar aí que você vai fazer parte da nossa família do Noar Podcast. Temos mais de 10.400 inscritos aqui no nosso canal e você pode vir fazer parte aqui e acompanhar, já são mais de 200 episódios
episódios que você pode assistir e um melhor do que o outro, sempre buscando agregar na sua vida, que é a missão do No Ar Podcast, com os convidados que nós temos aqui no nosso programa. Inclusive, você encontra No Ar Podcast pelas redes sociais, tanto no TikTok como no Instagram. Siga a gente por lá e venha fazer parte das nossas redes sociais também. E eu quero agradecer você que também acompanha a gente no Spotify, né? Tá escutando a gente, tá fazendo exercício, tá caminhando, quem sabe trabalhando, escutando No Ar Podcast, ou tá no carro também, tem uma galera que tá viajando e escutando No Ar Podcast. Obrigado também pela audiência aqui no Spotify. E agora eu quero dar boa noite para as nossas convidadas. Elas são nutricionistas, galera. A gente vai tirar muita dúvida hoje, né? Porque, sabe, eu quero entrar em forma, sabe? Então, eu não sei se eu sou um falso magro, não sei se eu tô gordo de verdade. Enfim, vamos conversar sobre nutrição hoje, vai ser muito legal o podcast. Então quero dar boa noite para Luana e para Franciele. Sejam bem-vindas aqui no Ar Podcast. Boa noite, Thiago. Estou muito feliz de estar aqui, eu e a Fran. A gente sempre quis participar de um podcast, a gente sempre assiste aqui o podcast de vocês, a gente fica muito feliz, muito grata de estar aqui, né, Fran? Isso aí, boa noite, o prazer é todo nosso de estar aqui com vocês, né, trazendo um pouquinho de informação e de conhecimento também sobre a nutrição. Perfeito, posso chamar de Fran então, né? Pode. Então tá autorizado, então agora vai chamá-la de Fran. Então a gente vai conversar muitas coisas legais hoje aqui no Ar Podcast. A gente vai falar sobre a história delas, também tem um grupo que elas têm muito bacana. A gente vai conhecer os detalhes sobre isso tudo e também vamos falar sobre a síndrome do ovário policístico. Vamos falar sobre intestino também, né? O que tem a ver. Então, vai ser um podcast bem legal. Então, eu te recomendo a pegar o link desse episódio e mandar aí no grupo da família, mandar aí para os amigos, mandar para todo mundo compartilhar esse super episódio. E vamos agradecer os nossos parceiros, que graças a eles também a gente tem o No Ar Podcast chegando aí na sua casa e trazendo conteúdos de grande relevância. A padaria e confeitaria Cantinho do Pão mandou pra gente hoje uma salada de fruta. Será por quê, né? Temos duas nutricionistas aqui. Então a minha amiga Aparecida e toda a equipe aí da Cantinho do Pão atende você com muito carinho. E você pode fazer aquele lanche caprichado lá na Cantinho do Pão com um espaço maravilhoso. Tem pães fresquinhos toda hora e você confere isso tudo lá no BemTV, na RJ 116, não tem erro, pertinho da ponte, e você encontra várias delícias. Inclusive no Instagram tem todas as delícias na palma da sua mão, você pode conferir por lá no @Cantinho do Pão OFC. Então aproveite, Cantinho do Pão funcionando de segunda a sábado, de 5 da manhã às 9 da noite e aos domingos das 6 da manhã às 9 horas da noite. Plano SAF tem a plataforma de desconto chamada Sou Vantagens. O Sou é exclusivo para associado SAF. Então você aí que é associado SAF, basta entrar no QR Code que está aqui, que você vai direto para a plataforma Sou. Lá você vai colocar seus dados pessoais e também o seu número do cartão SAF. Tá bem na parte de trás do cartão, não tem erro. Vai colocar lá os seus dados e lá dentro da plataforma você vai ter direito a descontos em mais de 260 grandes marcas e marcas até mundiais. Até se você for fazer viagens para fora do Brasil, você pode ter cupom de desconto utilizando o Sou. Além disso, tem cursos online gratuitos com certificados e você encontra sorteios sensacionais. Inclusive agora está rolando um sorteio de R$1.000. Dá para você participar. Se você não é um associado da SAF, procure a loja mais próxima de você e associe-se. Plano SAF, amigos fazem planos. O Instagram deles também é @SAFassistencial. Aqui em Bom Jardim, galera, chegou o Resolve Educação, né? O Colégio Santo Agostinho Resolve Educação, que é o Resolve Santo Agostinho, com uma equipe pedagógica preparada para atender o seu filho, a sua filha, com a melhor educação, unindo a tradição com a inovação dentro da sala de aula. O Resolve Educação tem uma equipe de professores qualificados e um sistema de ensino muito bacana que é o Eleva. Então você, pai, mãe, responsável, quer conhecer a estrutura do Colégio Resolve Santo Agostinho, vá lá, conheça, marque a sua visita, receba lá o carinho da equipe pedagógica, os diretores, a nossa amiga Evelyn, que é a diretora aqui do Resolve Santo Agostinho, já esteve aqui no Ar Podcast e você pode conferir até esse episódio, é só você procurar Evelyn Cortázio, Resolve Santo Agostinho, que você vai achar o episódio completo.
Inclusive, entre em contato através do Instagram, @colégioresolve.santoagostinho, e saiba das novidades na palma da sua mão, trabalhando aí, ó, desde o pré-escolar até preparando seu filho, sua filha para a universidade. Resolve Educação. E o nosso parceiro também aqui no nosso No Ar Podcast é a Soneca. A Soneca Colchões tem 2 lojas em Nova Friburgo, em Conselheiro Paulino e também na Avenida Alberto Braune. E lá na Soneca você encontra verdadeiros especialistas em colchão. Saiba que colchão não é tudo igual. Desde o seu biotipo até a sua idade, tudo isso interfere na escolha de um colchão ideal para a sua realidade. E lá na Soneca você vai encontrar as pessoas, os especialistas, preparados para dizer, olha, esse colchão aqui combina mais com você, esse outro tipo aqui é mais da sua realidade. Então, conheça a Soneca, localizada no Conselheiro Paulino ou na Avenida Alberto Braune. Tem o Instagram também, que é o @sonecacolchões.nf, que você confere todas as novidades na palma da sua mão. Além dos colchões, na Soneca você encontra travesseiros, cabeceiras, uma grande variedade de sofás, tem sofás retráteis, sofás cama. E a Soneca foi eleita pelos últimos 2 anos consecutivos como a líder em satisfação do cliente pelo Ipope Pesquisas e também pelo IPP Pesquisas. Foi perguntado, olha, qual a melhor loja de colchões de Nova Friburgo? O pessoal falou, Soneca. Olha que legal, né? É a líder em satisfação do cliente. Então, conheça já Soneca Colchões em Nova Friburgo. O QR Code também está aqui embaixo, que vai direto para o Instagram deles. Top demais, gratidão a todos os nossos parceiros que confiam aqui no nosso trabalho e prestigie, tá? Prestigie os nossos parceiros, que com certeza eles também colaboram para ter papo bacana como o de hoje, hein? Então, eu quero começar o nosso podcast de hoje conhecendo um pouco mais sobre vocês, né? Sobre a trajetória de vocês, como que vocês conheceram a nutrição, o que motivou. Então, vamos começar, né? Pra gente saber como chegou até o dia de hoje, né? É um prazer para mim falar isso. Eu estava até falando com a Fran antes de vir para cá. Como que foi a minha jornada da nutrição antes de entrar na faculdade, né, em si. Eu sempre tive dificuldades com o meu corpo, quando eu era criança, né? Eu tinha dificuldade em ganhar peso, dificuldade em me ganhar, em ter uma boa autoestima, porque as pessoas brincavam muito com o meu corpo. E engraçado, porque quando eu ia para a escola, para as aulas, eu tinha que colocar 3 calças, 3 casacos, e eu morria de vergonha, não me aceitava. Então, eu tinha uma busca de me cuidar. Antes de cuidar das pessoas, eu queria me cuidar. E a faculdade que eu tinha vontade de fazer era uma pública. E aí depois veio a vontade de fazer nutrição, que eu vi lá as opções de faculdade, na faculdade pública, e aí eu optei pela nutrição, foi aí que eu entrei, foi em 2013 na época, e em 2018 eu me formei, e desde então eu descobri, na verdade, o meu amor pela nutrição eu fui descobrindo no decorrer mesmo da faculdade, não só antes de entrar, mas no decorrer da faculdade eu fui descobrindo várias coisas e me amadurecendo também como pessoa. Que interessante. Então o que te motivou, na verdade, foi algo que você vivenciava, né? Para ajudar outras pessoas também, que talvez passou pela mesma situação que você passou, né? Exatamente. Interessante. Exatamente. E você, Fran, como que foi a sua história para escolher ser nutricionista? Então, assim, em relação a uma área de saúde, nunca passou na minha cabeça atuar, né? Porque, assim, eu não me via. Não tinha esse olhar voltado para a área de saúde. E começou a partir do momento que eu comecei a levar mais a sério a minha alimentação. Isso foi em 2017. Comecei a me cuidar mais, né? Comer melhor, né? Ser mais regrada com a alimentação. E junto com a alimentação, colocar a atividade física também, né? Ter mais a constância. Eu gosto, né, de praticar atividade física, sempre gostei, né, antes de começar a me alimentar bem eu já praticava, mas isso só ficou mais firme mesmo a partir do momento que eu coloquei a alimentação como objetivo principal também. A alimentação e a atividade física foi onde eu tive resultados. E quando eu comecei, né, a me cuidar, em 2017, eu perdi 10 quilos, né, levando a alimentação e com a atividade física. E foi aí que surgiu o meu interesse pela nutrição, estudar mais, né? Então, foi quando eu busquei a graduação e comecei a me dedicar à nutrição mesmo. Legal, então acaba que a primeira coisa acontecendo é com vocês mesmos, né? Que a partir daí gera esse interesse de poder até ajudar pessoas que estão na situação semelhante, né? E hoje eu acredito que vocês, trabalhando na área que vocês trabalham,
já encontraram pessoas que estão passando, na verdade, sobre coisas que vocês já passaram, e com isso, com a experiência de vida de vocês unindo com a qualificação, ajudou ainda mais a atender essas pessoas e ajudar as pessoas a mudarem de vida também, né? Sim, isso mesmo, porque acaba ficando mais fácil você conseguir tratar a causa, né? Porque você tem que ir direto à causa, o que a pessoa vem buscar. E aí a gente vai direto na causa. O que me fez emagrecer, né? Mudar a alimentação, entrar na atividade física. Isso você já consegue pontuar com a pessoa. E aí você mostra o resultado que você teve e a pessoa quer ir também pelo mesmo caminho. Aí você mostra o quão difícil é, mas tendo disciplina e constância consegue. Eu percebo que hoje em dia as pessoas elas procuram sempre uma fórmula mágica, né? É aquele remedinho que o pessoal busca, né? Emagreça com esse remédio em tantos dias, perdi tantos quilos tomando isso daqui. E quanto que isso daí atrapalha, talvez, no trabalho de vocês? Nossa, bastante. Inclusive, a gente fez um post, né, recentemente sobre uma pílula, porque na internet a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve, de quem a gente ouve, o que as pessoas querem passar, porque às vezes elas querem vender uma pílula mágica ou uma microbiota do magro, enfim. Essas coisas fazem as pessoas serem iludidas que existe alguma coisa, sem embasamento nenhum científico, e a pessoa compra aquela ideia e não é real. Então, ela acaba criando uma repulsa pela dieta. Ela fala, não, isso não é para mim. Eu não vou fazer dieta, eu não vou deixar de comer o que eu gosto de comer. E aí acaba que ela cria essa repulsa e não quer mais saber de nutricionista, não quer saber de ajuda. Então, acaba que ela continua nesse efeito sanfona, né? Ela pode emagrecer, mas vai ganhar tudo de novo. Depois, sem um acompanhamento, né? Sem um acompanhamento com o nutricionista. Que normalmente essas pílulas vêm com uma restrição absurda que a pessoa não vai conseguir manter, né? Que eu acho que o grande barato da nutrição é você conseguir emagrecer comendo bem, né? Você não passando fome nesse sentido, porque ninguém vai conseguir manter isso, né? Ninguém vai conseguir ficar sem comer nada, à base de água por muito tempo, né? Tem umas coisas muito loucas nesse sentido, né? E o que você falou é muito interessante da gente abordar, que é você descobrir a causa, né? O que está causando isso e ir lá naquela raiz para realmente fazer a mudança. Porque se você for tratar somente o efeito ali, vai voltar e aquilo ali não vai sair muito daquele ciclo que sempre acontece, né? E como que vocês, né? E você, como você citou essa questão da causa, como que vocês conseguem, de uma certa forma, trabalhar até esse psicológico da pessoa, que ela precisa realmente identificar essa causa e precisa ir até ela para poder ter um hábito de vida melhor? Então, a gente, né, mostra para ela, né? Durante a consulta, a gente pontua tudo aquilo que pode atrapalhar o processo dela, né? Porque chega para mim, em muitos casos né, o meu nicho mesmo é o emagrecimento. Então, chega para mim muitos casos de emagrecimento. Então, eu vou direto saber, assim, o que seu intestino está funcionando hoje? Seu sono está bom? Então, eu vou direto ali. E aí eu explico para ela, olha, se a gente não tratar o seu intestino hoje, a gente não consegue chegar no seu emagrecimento, porque a gente precisa passar por tantas coisas até chegar ao emagrecimento. Então, assim, a gente deixa muito claro, pelo menos, né, na minha prática clínica, eu deixo muito claro que a gente precisa passar por alguns caminhos, né, até chegar ao objetivo final. E aí a pessoa consegue ir, né, se habituando que ela precisa mudar e que não é só chegar e ter a pílula mágica para emagrecer. Não, vários fatores influenciam, né, no processo de emagrecimento, né? Sim, e por que intestino? Porque as pessoas, talvez, que estão assistindo a gente, não saiba, né, e inclusive eu, né, qual a interferência que o intestino tem nessa questão do emagrecimento. E o que seria, talvez, um intestino não saudável ou saudável? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, um intestino saudável, ele tem várias fases, né? Eu diria hoje para os meus pacientes, né? Trato junto com eles. É um intestino que funciona todos os dias, né? Que tem um funcionamento bom. É aquela frequência que você vai... Talvez não vá todos os dias, mas vai 3 vezes na semana. Você vai ao banheiro sem fazer força, te dá vontade de ir. Você tem fezes, né, num padrão assim, de salsicha ou de uma banana madura, né? Você não pode ter fezes em formatos de cocô, né, de cabritinho e nem de arreico. A gente precisa ter um formato mais de salsicha, mais de banana madura. Esses, assim, são os pontos de saber que seu intestino está bom.
Sim, interessante. E nesse sentido, as mulheres têm mais dificuldade do que os homens? Sim. Porque, pelo que a gente conversa, as mulheres, algumas passam dias e dias sem ir no banheiro. O homem parece que é mais fácil, né? E tem um intestino mais regulado. Existe alguma explicação, talvez nutritiva nesse dia? As mulheres comem menos alguma coisa ou mais alguma coisa para poder tentar regular isso ou não? Varia muito, né? Assim, de pessoa para pessoa. Tá. Tem mulheres que têm padrão ótimo, e homens também, mas tem mulheres que não, que é preso, e tem homens que é preso também, intestino preso. Uhum. Varia muito, não tem muito homens e mulheres assim. Eu pego casos de todos os jeitos. Interessante. Tem alimentos que favorecem ou prejudicam? Sim, favorecem. Primeira coisa que eu diria para quem tem intestino preso hoje é se policiar em relação à quantidade de água diária, né, que ingere, porque a gente tem uma quantidade que é de 40 ml por quilo de peso. Você calcula o seu peso por 40 ml de água e vai dar a sua quantidade ali por dia. Aí você precisa fracionar essa água durante o dia todo. E aí a gente pode optar por frutas laxativas, né? Mamão, são opções boas, frutas aquosas, que são laranja, abacaxi, melancia, porque, né, acaba fazendo com que as fezes ficam hidratadas e consigam sair também de forma mais fácil, sem machucar, sem nada, sabe? Interessante. Então, se você pegar, 1 litro de água e beber de uma vez só, não vai adiantar muito. Tem que fracionar. Exatamente. A pessoa que lembra que não tomou água durante o dia e vai lá e pega a garrafa e vai tomar, não vai funcionar muito. Funciona, mas não funciona, né? O que acontece? A gente precisa hidratar o nosso corpo. Uhum. A gente precisa hidratar as fezes, a gente precisa hidratar nossas células. Se você beber aquela quantidade toda hora e depois passar o dia todo sem beber água, não adiantou. Você não hidratou o seu corpo, entendeu? Então você precisa fracionar. Para quem tem dificuldade, né, começar a se policiar, botar uma garrafa grande do lado, beber até o máximo que conseguir, não para passar mal, para ficar enjoado, vomitar e nada, mas tentar beber o máximo que conseguir. Aí daqui a pouco passa um tempo. Interessante. E dos alimentos que prejudicam, você tem algum assim que seja um vilão assim do intestino? É polêmico. Vamos lá. É bom que a gente começar o podcast já com o pé na porta, né? Mas a gente vai abordar mais pra frente, né? E fiquem aqui no podcast que mais pra frente vai abordar sobre alimentos que inflamam, não inflama. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas existe algum vilão assim pro intestino? Eu diria que depende da pessoa. Tá. Porque pode ser que ela tenha uma alergia, pode ser que ela não absorva bem aquele alimento e aí ele pode sim atrapalhar. Perfeito. Pode piorar. Perfeito. A gente vai abordar mais detalhado mais para frente sobre essas coisas, mas é interessante porque eu acredito que todo mundo já teve pelo menos assim aquela sensação de inchaço, né? Que eu acredito que o intestino contribui muito, um intestino mal regulado contribui muito para essa sensação de inchaço, né? Ou é viagem da minha cabeça? Não, é tudo a ver. Sim. Tudo a ver. Então, nada que uma alimentação mais balanceada e água já vai contribuir muito, né? Sim. A gente tem outras práticas também, por exemplo, mastigação é uma coisa que distende muito a barriga, né? A pessoa que mastiga muito rápido, ela acaba mandando, por exemplo, pedaços de carne. A carne é de difícil digestão. Sim. E acaba mandando pedaços inteiros para o estômago, né, digerir. Ele não consegue dar conta. Então, assim, realmente a gente tem que mastigar bem os alimentos e mandar em forma assim, de pastinha mesmo para evitar essa distensão abdominal, o má funcionamento do intestino também. Que interessante. E agora, Luana, a gente estava conversando aqui em off, né, antes de começar, e eu até perguntei, né, que eu vi lá na bio do seu Instagram, né, SOP, né, eu falei assim, SOP, o que é, né, aí você falou, né, síndrome do ovário policístico. Por que isso te chamou a atenção? Por que você ajuda as pessoas também a se livrar desses sintomas? E o melhor, quais são esses sintomas também? E conta um pouquinho pra gente também sobre isso.
Hoje eu atendo mais mulheres que têm problemas hormonais, com o ciclo da menstruação também, porque eu tenho SOP. Eu desenvolvi SOP, eu descobri final de 2021, 2022, agora eu não me recordo. E eu vi na prática que você, quando muda a alimentação, fazendo o básico bem feito, a atividade física, você consegue melhorar, reduzir esses sintomas, né? Quais seriam esses sintomas? Principalmente, a maior queixa das mulheres seria as cólicas, às vezes dor a evacuar também. Tem até o caso da endometriose, né, que é uma outra doença que acomete o sistema reprodutor feminino, né? Que é um dos sintomas que as pessoas descobrem é o fluxo muito intenso de menstruação, cólicas intensas e, às vezes, dor ao evacuar. Algumas pessoas sentem. E alguns sintomas mais clínicos seria exame de sangue, por exemplo, resistência à insulina. Algumas pessoas vão ter resistência à insulina. Ou seja, pode também ter gordura corporal, gordura abdominal acumulada. Certo. Então, como que trata isso? Com a alimentação, o básico bem feito e a atividade física. Então, como eu tive essa síndrome, né, que não tem cura, né, tratamento, é você tratar com a alimentação mesmo. Você vê, eu vi na prática que realmente eu consegui mudar, melhorar esses sintomas e regular a minha menstruação também, que eu já fiquei 1 ano sem menstruar. E a mulher adora, né, porque nunca mais vou menstruar, só que isso não é saudável. Então, eu fui investigar e descobri os cistos, né, e aí eu pude ver que a alimentação ela mudou todo o contexto, né, dos sintomas da SOP na minha vida também. Nesse 1 ano que a mulher fica sem menstruar, o que acontece? Não ocorre a descamação? O que... Não. É algo assim bem complexo, né, de entender, porque é muito individual. Pelo menos comigo, eu fiquei 1 ano sem menstruar, mas eu não tinha sintomas. Entendi. Não tinha cólica, não tinha nada que desse a entender que eu iria menstruar. Certo. Quando eu mudei minha alimentação, porque apesar de ser formada, eu não me alimentava bem. Com quantidade, em termos de caloria, tudo calculado para mim, eu não tinha esse hábito. Comecei a fazer atividade física, isso tudo regulou. E aí eu consegui menstruar. No começo, a menstruação ela vinha, mas durava mais de 40 dias o ciclo, às vezes eu tinha uma dor enorme, muita cólica. E um dos fatores que é o principal, muitas pessoas descobrem muito tarde a endometriose, às vezes demora até 10 anos para descobrir. Porque a SOP e a endometriose está um pouco ligada em relação aos sintomas, né, que eu falo clínicos. Por isso que eu falei das duas. Aí descobre muito tarde porque a mulher acha normal a cólica. Acha normal sentir cólica, toma um remédiozinho, passa a dor e não procura saber. Aí, geralmente, quando vai descobrir a endometriose ou a SOP é tarde, muito tarde, né? Por isso que tem que tomar o cuidado, prevenir muito cedo com a alimentação e a atividade física. Que interessante, porque meu conhecimento de leigo, né? Eu sempre achei que essa síndrome do ovário policístico era a mesma coisa que a endometriose, né? Parece, né? Até porque eu acredito que quando as pessoas vão falar sobre, por falta de conhecimento específico, acaba misturando muita coisa uma com a outra, né? E interessante a gente poder abordar esse assunto, porque talvez tem gente aí que está vivenciando isso, né? Algumas mulheres que estão passando por isso e talvez acha que é normal, né? Não tem que conviver esse tempo aí, tô sentindo dor, é assim mesmo e pronto. Exatamente. Mas então a alimentação consegue regular e amenizar ou para de vez, nesse sentido, a pessoa, por exemplo, assim, claro que é um processo, mas o ideal é que com essa alimentação saudável ela sinta cada vez menos dor. Isso que eu ia falar. Quando você vai mudando a alimentação, né, você vai vendo o resultado. Logo de cara você já vê. E como meu objetivo não era só essa questão da SOP, né, de melhorar os sintomas, tem a parte estética, eu fui vendo os resultados muito rápido e não quis parar mais, né, de me cuidar. Eu fui vendo que a alimentação tinha resultado e comecei a fazer isso com as pessoas. E isso que foi o diferencial, porque quando a gente descobre, né, algum diagnóstico, a gente tende a procurar um remédio, procurar algo que a gente não quer aceitar. E é ruim, a gente recebe, poxa, você está com endometriose. Por mais que seja algo que dá para conviver, não tem cura. Então a gente fica assim, poxa, sou nutricionista, vou ter que conviver com SOP. Então eu pude ver na minha prática, postando até no Instagram, quando eu descobri, não só SOP, né, tive outros transtornos alimentares também, eu pude ver o quanto eu fui me conectando mais com essas pessoas que também têm os mesmos problemas e eu consegui também ajudar a transformar a vida dessas pessoas também, junto com a minha.
Acredito que a satisfação é Demais. gigante, né? Muita coisa. Que interessante, porque primeiro você aplicou em você, viu que deu certo e dá para ajudar outras pessoas nesse sentido. Sim. Normalmente as mulheres que eu converso, né, e a gente, né, tanto eu, tanto Thalia, a gente tem essa convivência. A Thalia, ela nunca teve essa questão de sentir dor, essa de endometriose e tudo mais, mas ela tinha muitas amigas que tinha e ela falava que na cabeça delas virou normal, né? Sentir assim, aí a Thalia falou assim, não, eu não sinto nada, né, Thalia? Então até falava, como assim você não sente nada? Porque virou na cabeça realmente que sentir dor é normal, né? Exatamente, exatamente. Isso até as médicas próprias, né, especialistas em saúde da mulher nessa parte de SOP, endometriose, elas falam que as meninas demoram muito até o diagnóstico, porque deixa para lá, é uma dor, é normal sentir cólica, é normal parar no hospital para tomar injeção de dor, vou deixar rolar. E geralmente as pesquisas mostram que demora em torno de 10 anos para você dar o diagnóstico, só por conta disso, só porque a pessoa não quis investigar. Sendo que se soubesse ali no comecinho e já fizesse o caminho certinho, teria uma qualidade de vida muito maior, exatamente, né? Exatamente. Que interessante. E eu acho isso fascinante, como que melhora a vida das pessoas e como que você ter conhecimento, né, é algo libertador. Vocês dois falaram de algo sensacional, que é alimentar-se bem, né? O que é se alimentar bem, né? Porque todo mundo fala, tem que comer bem, tem que alimentar bem, mas a sensação que dá, talvez, de muitas pessoas é que é muito caro, às vezes, né? Você vai lá no mercado, tudo que é saudável, tá com o nome lá, talvez, de light, diet, é o dobro do preço de algo que seria comum. Mas então, até pra gente entender, né? O que é comer bem, o que é estar bem nutritivo, para as pessoas poderem já ter uma noção, né? De ter uma vida saudável. É clichê, mas é real. É real, adoro os clichês. É o básico bem feito, né? Isso aí. É a comida de verdade, é aquilo que é plantado, aquilo que é caçado, aquilo que é colhido no nosso quintal. Isso que é comer bem. Você está nutrindo o seu corpo dessa forma. Não tem nada na prateleira que substitua isso, sabe? Produtos diet, light, né? Não está no nosso... Talvez na nossa conduta, né? Assim, de forma sempre, né? Mas se alguém gosta ou, né? Eu gosto daquele produto, a gente encaixa, né? Mas o básico é comida de verdade, não tem segredo. É isso aí. Que interessante. Então, é a mandioca, é a batata doce, é o que vem da terra, então. Sim, sim. Então, que interessante. Realmente, né? Porque o senso comum acaba colocando nessa questão, como eu falei, né? Como se fosse tudo muito caro, né? Você vai ter uma comida saudável, né? E você vai ter que gastar mais dinheiro com isso e tudo mais. Sendo que o básico, como vocês falaram, vai funcionar, né? E talvez você fazer umas substituições, né? Que talvez hoje você gasta mais dinheiro com os processados, ultraprocessados. E você, com esse dinheiro, se você realocar, você consegue comprar até mais coisas, só que sendo mais saudáveis, né? Então... É interessante ver como que a alimentação, ela dá até mais energia para a pessoa buscar as coisas na vida dela, né? Então, o que eu quero perguntar para vocês, né? Nessa transformação, né? Que a gente até pode pegar esse gancho para entrar no qual foi o sentido de criar o grupo, mas nessa trajetória que vocês têm como nutricionista, né? O que vocês já observaram assim de transformação que foi assim até mais motivante para vocês? Algum caso que vocês viram e falaram assim, nossa, poxa, que legal, a pessoa chegou desse jeito assim, e através dessa mudança de hábitos ela conseguiu conquistar, conseguiu talvez, sei lá, a pessoa não queria nem sair de casa, aí começou a fazer exercício, enfim, teve alguma história desse jeito assim para que vocês possam compartilhar com a gente? Várias, né, Fran? Nossa, graças a Deus, sempre várias. tem. Mas, em particular, uma das integrantes do grupo, ela fez um grupo e depois fez mais 2 consecutivos, né, Fran? E ela perdeu mais de 10 quilos. E essa pessoa, essa menina em específico, ela nunca tinha entrado com dieta, eu acho que ela nunca fez dieta, né? E ela mudou a alimentação dela radicalmente. E hoje ela está sendo exemplo
é como se fosse uma mudança radical. E quando eu falo mudança radical, ela está influenciando não só ela, mas a família dela também. Que é uma família também que não se alimenta bem. Então, ela fala os feedbacks, né? O que acontece, que a gente está acompanhando ela hoje ainda também com consulta, ela está influenciando a família inteira a se alimentar bem. Quando alguém chega com alguma opção de jantar que não é tão saudável, porque lá em Dois Barras, a gente tem muito hábito de comer vaca atolada, essas coisas dobradinha. Aí, esse dia, estava tendo esse jantar, ela fez um lanche dela super saudável, proteico também. E aquilo, eu acredito que aquela atitude dela motivou, com certeza, as pessoas que estavam à volta dela. Porque ela falou, as pessoas deviam olhar e falar assim, caramba, que doideira fazer isso. Não precisa, a gente está jantando aqui, o que custa jantar com ela? Mas aí depois as pessoas deviam pensar, poxa, achei bacana a atitude dela de fazer um lanche desse tipo, porque é sinal de que ela está pensando no eu do futuro dela, se cuidando. Porque a nutrição é muito além da estética, pelo menos é a nutrição que eu acredito. Eu sempre pensei na parte estética, porque eu tive esses problemas com o corpo também. Mas hoje eu gosto muito da nutrição da longevidade, que é você se alimentar bem para viver muitos anos. Mas não é viver só muitos anos, é você aproveitar cada dia com mais saúde, com mais alegria, com mais disposição, você é exemplo para os seus filhos, para os seus amigos, familiares. Enfim, eu falei de um exemplo, já fui falando de um monte de coisa aqui, até de nutrição, de longevidade. Mas a gente é esse o intuito do grupo. Conseguir pegar um exemplo e influenciar outras pessoas positivamente também, que dá para emagrecer. Você falou algo que é muito bom e é interessante a gente abordar isso, né? Que é a questão de não só viver, mas viver bem, né? De você aproveitar, porque a gente entra tanto no looping de acordar, levantar, ir para o trabalho, voltar para casa, que as pessoas estão esquecendo de viver bem, né? E só estão sobrevivendo, na verdade. E aí não entra espaço para uma atividade física, não entra espaço para você ter um relacionamento saudável, não entra espaço para você fazer, estar presente na vida da sua família. E eu acredito que você estando bem nutrido e tendo essa consciência, como você falou desse exemplo, a relação dela com as outras pessoas também tem uma mudança, a relação dela com ela mesma e com os outros, né? Isso daí eu acho muito incrível, porque é uma mudança realmente de vida e uma mudança de hábitos, né? Sim. E você teve algum caso que você... Assim, no projeto a gente teve vários, né? E em particular, né, no meu consultório, eu tive um de intestino, né? Que o intestino dela não funcionava, ela tinha um padrão de 2 vezes, né, na semana, às vezes uma vez só, ia sentindo dor, ia com dificuldade, tinha que ficar sentada no vaso por muito tempo. E aí a gente foi ajustando a alimentação dela, né, mostrando todas as práticas que faziam melhorar o funcionamento do intestino, e ela hoje vai praticamente todos os dias, assim, vai ao banheiro. E ela fala que a sensação dela de ir ao banheiro, né, depois que ela vai, agora, ela fica feliz. Ela se sente assim, tô aliviada, sabe? Então, Perfeito. assim, para mim é uma parte que eu gosto muito, né? Dessa evolução. Legal, é uma mudança realmente, né? Que só a pessoa sabe o sofrimento que ela estava passando, né? Então, você conseguir ajudar a pessoa a se livrar de algo que para ela está sendo um peso realmente, não tem nada que pague isso, né? Porque é a mudança realmente de trajetória. E eu acredito que isso motivou vocês duas, né, a criar esse grupo, né, e de ajudar outras pessoas. E antes de entrar para falar sobre a criação do grupo, eu queria saber como que vocês se conheceram, né? Porque vocês falaram, né, de como vocês entraram para a nutrição e como que o caminho de vocês se uniu. Vocês já se conheciam antes de ser nutricionistas e depois, ou foi a nutrição que uniu vocês duas? Como que foi? Então, a gente se conheceu desde a adolescência, né? Época de fotinhos, Orkut, fogão. Só que eu me mudei muito cedo, né, de Dois Barras para fazer faculdade também. Enfim, aí teve essa distância, esses anos aí. Voltei para Dois Barras, voltei a morar em Dois Barras, depois da faculdade, e a Fran não sabia. Nesse meio tempo, eu já tinha feito até um grupo de emagrecimento, bem pequeno, nada demais, foi assim que eu me formei. E eu tinha essa vontade de fazer um grupo de emagrecimento. Depois eu descobri que a Fran também tinha essa vontade. E nesse dia, tem um belo dia, eu fui para a rua, na feirinha, estava tendo uma feirinha de quê mesmo? De artesanato? Verduras, essas coisas. E nesse dia, que eu oro todo dia quando eu acordo, né? Nesse dia eu falei, Deus, eu estou com essa vontade de fazer o grupo. Se for da sua vontade,
me dá um sinal. O que eu tenho que fazer, para onde, qual caminho tomar, que eu vou fazer, se for da sua vontade. Porque eu já vinha essa demanda de emagrecimento, porque as pessoas, quando vêm em consulta, tinha muita frustração com dieta. Então, já essa dinâmica do grupo era muito legal para tirar do papel. Era um sonho que eu tinha vontade de tirar do papel. E aí, nesse dia, eu fui para a rua, né? Estava vendo minhas verdurinhas, estava até com minha prima do lado, pensando nisso, matutando, e de repente eu sinto uma cutucada no meu ombro. Vamos fazer um grupo? Do nada. Eu falei, isso. Do nada. É um sinal. É um sinal, né, Fran? Foi. Eu vinha martelando há um tempo em relação a grupo de emagrecimento. Por que grupo, né? Porque muitas mulheres gostam de estar em contato com outras e ter essa ajuda mútua, Sim. sabe? É uma incentivando a outra. E eu já tinha feito, né, um grupo antes sozinha, mas eu sentia a necessidade de ter mais alguém comigo, dar um gás maior, né? E ter duas cabeças pensando, eu acho que flui muito mais, né? Muito mais ideias. Aí eu venho pensando e nada, não conseguia ver ela na rua. Nesse dia eu vi, cheguei perto dela e falei, vamos montar um grupo? O que você acha? E foi daí que surgiu as ideias, né? A gente sentou para organizar tudo. Com certeza teve a questão espiritual aí. Sim, com certeza. Na hora que ela fez a oração, o Espírito Santo foi lá e tocou lá no teu coração. Você, é hoje, hein? Muito nisso. É hoje. Ele me acordou, porque foi de manhã, cara. Foi de manhã, loucura, né? Eu acordei e falei, vou ali na rua, vou dar uma volta. Ia comprar banana. Eu comprei folhinhas, tirei até foto no dia. E aí a gente se encontrou e fez essa parceria. Que legal, tudo cara. certo, graças a Deus. Você vê, graças a Deus, literalmente, porque foi abençoado. Deixei nas mãos de Deus. Deus, se for da sua vontade, olha como que Deus une propósitos, né? Demais. Né? Postei isso esses dias, né? Deus une propósitos. Eu também costumo sempre dizer isso, né? Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Porque as pessoas que têm uma sintonia, né? E aí, talvez, não é que a pessoa tem sintonia que ela pensa igual, não, ela pensa diferente, mas o ponto final é o mesmo, né? O objetivo é o mesmo. E ali você consegue pegar o melhor de cada um e trabalhar junto e poder conseguir conquistar as coisas. Isso daí eu acho lindo realmente quando isso acontece, porque se a gente trouxer, por exemplo, até para o nosso negócio, né, que é o podcast, também foi justamente isso, né? Deus que foi abrindo os caminhos assim para a gente poder conseguir dar voz para as pessoas que querem falar da sua missão para o mundo, né? Então eu enxergo muito como isso, sabe? De você conseguir ter um espaço onde as pessoas conseguem falar da sua vida, falar sobre o seu propósito, sobre o seu negócio, e com isso você conseguia impactar a vida de mais pessoas. E então a partir daí ela te deu um cutucão ali, vamos fazer um grupo. A partir daí, como que foi? Aí a gente se reuniu, né, para pensar na dinâmica do grupo, porque não tinha até então o nome. E a gente queria fazer o grupo online, né, continuar com essa ideia, porque a gente quer expandir o nosso trabalho também para outras cidades, principalmente. Sim. Então, a ideia do grupo online iria permanecer. Só que a gente queria um diferencial, fazer alguma coisa presencial, algo de extra, né? Tentar motivar as meninas. Aí a gente pensou na caminhada, mas, Frank, só caminhada? A gente tem que pensar em alguma outra coisa para... Aí tem o café da manhã, que até então era surpresa, mas agora não é surpresa, todo mundo já sabe. Que as pessoas já entram no grupo, que dia que é o café da manhã? E aí o nome do grupo... O meta, né, é porque a gente queria trabalhar com cardápios, né, e também trabalhar com metas, que a gente trabalha com desafios diários na dinâmica do grupo no dia a dia. Por isso que o nome é Meta Fit. Olha que legal, Meta Fit. Isso aí. Então é a meta de ficar fitness realmente, né? Que legal, cara. E tem quanto tempo que vocês começam, que foi isso tudo que vocês falaram? Começamos em agosto. Em agosto. Em agosto. O primeiro projeto foi em setembro. Sim. E como que funciona esse projeto? Quem é o público-alvo, né? Quem entra lá dentro tem o quê? Conta um pouquinho pra gente desses bastidores de como que funciona esse grupo, que é um grupo de emagrecimento, é exclusivo para pessoas que querem emagrecer, ou talvez uma pessoa que já está numa caminhada, ela também quer talvez ter essa ajuda de compartilhamento, serve também. Como que é o público-alvo do grupo? É isso mesmo, você matou a charada. O público-alvo do projeto são as mulheres mesmo.
elas, né, as que buscam e desejam, né, ter um processo de emagrecimento assim com a ajuda de 2 profissionais, com a ajuda de um grupo, né, de outras mulheres também fazendo o mesmo que elas estão fazendo, acaba gerando aí mais conduzindo para uma busca mais efetiva, né, de conseguir ter o resultado. Então, basicamente, são as mulheres e que querem mudar, melhorar a qualidade de vida também. Que legal, que legal. Então, hoje, o público-alvo, né, o pessoal que está assistindo a gente aqui, fala assim, poxa, eu quero participar desse grupo, né? É uma pessoa que queira ter uma meta realmente bem definida, né? E talvez se ela ainda não tem essa meta, vocês vão ajudar elas, né? Então esse é o objetivo. E a partir daí, caminhando junto, tendo o quê? Planos, dieta. Conta para mim os detalhes. Eu fiquei curioso e eu acredito que o povo também está curioso. Se a pessoa quer entrar no grupo, ou melhor, ela entrou no grupo, o que ela vai encontrar ali dentro? Bom, quando ela entrar no grupo, vai ver também outras mulheres com o mesmo objetivo. E a gente mostra, né, como é que vai funcionar, a gente descreve todas as regras e o funcionamento do grupo. Uhum. A gente já chegou a fazer 30 dias até 7 dias, mas hoje a gente decidiu, né, 21 dias. Certo. Os de 7 dias é mais assim, pré-carnaval, algo que tem que ser um pouco mais rápido, mais enxugado. E dentro do grupo as pessoas vão encontrar muitos materiais extras. A gente gosta também de colocar e-book, a gente dá todas essas metas de desafios diários. E quando a gente dá os desafios diários, a gente também desmistifica muito mito também, porque geralmente quando a gente libera o cardápio, principalmente a primeira reação é muita comida, ou então não gosto desse negócio aqui, desse suco, desse shot aqui, mas assim, acaba que elas conseguem conciliar isso, porque é algo mais, não é que é fácil, mas dá para conciliar com a rotina, não é algo restrito, não é algo que a pessoa vai ter aquele receio. Então no grupo tem esse cardápio, tem esses materiais e tem essa dinâmica com as meninas, que é o melhor, né? A melhor parte. Ontem, inclusive, foi ontem, né? Acho que uma das meninas mandou uma mensagem falando, né, da transformação dela, que ela ficou muito agradecida. Até daqui de Bom Jardim, ela saiu daqui para ir lá no café da manhã, achei isso muito barato. E aí ela falou também que conseguiu incentivar o marido a perder 5 quilos. Ela perdeu, acho que 5 a 6 quilos, e o marido também perdeu 5 quilos. Então, eu li a mensagem e fiquei assim, parada. Eu fiquei muito feliz. Aquilo ali ganhou meu dia. E o da Fran também. E é esse o nosso objetivo ali no grupo, porque a gente não quis colocar só cardápio, a gente quis colocar materiais e todo um passo a passo que elas conseguissem fazer e trilhar o caminho delas sozinhas também, para ter aquela autonomia alimentar. Sim. Então, se vocês pudessem citar assim, um diferencial do grupo de vocês, seria o quê? Hoje seria esses desafios diários. Porque, também, né, além do nosso café da manhã, da caminhada, né, que a gente faz com as meninas, para, né, finalizar o grupo, eu diria também que são os desafios diários, porque fazem você sair da sua zona de conforto, né? Tem desafios que você acha que é simples, mas te leva à reflexão. Por exemplo, um desafio bem legal é a questão de se cuidar, de fazer algo por você, algo que você gosta. Às vezes as mulheres não tiram esse tempo, né? Talvez para ir a um salão, ir a algum lugar com uma amiga, né? Aí acaba passando despercebido. E a gente teve uma experiência nesse grupo agora, que foi uma mãe que falou, vocês me fizeram pensar que eu não tenho tempo para mim. Não que a minha família esteja, né, que esteja me sugando. Não, eu amo minha família, eu amo cuidar deles. Mas me fez refletir que eu posso também fazer algo a mais. Então, acho que assim, os desafios diários também são assim, de forma bem direcionada por diferente, né, de tudo que a gente vê, né, em grupos de emagrecimento, assim, faz diferença. Interessante. Realmente essa questão de você ter esse acompanhamento, né, essa visão junto é um diferencial, porque não sei se vocês já passaram por isso, e se passaram, acho que é interessante saber como que vocês lidaram, né? Das pessoas que desanimaram no meio do caminho, talvez, que entrou, e aí a pessoa fala assim, é muito difícil, é complicado, não vai dar pra mim. Já teve isso, e como que foi a forma de vocês lidar com isso? E se a pessoa entendeu realmente, né, o propósito que era? Acontece muito antes de entrar também. Muitas pessoas vêm com dúvida em relação a cardápio. Por exemplo, complementando o que a Lu falou, a gente, com um projeto de 21 dias, a gente disponibiliza 3 cardápios diferentes. Cada semana tem um.
E aí, às vezes, as pessoas querem saber antes de entrar no grupo como que vai ser esse cardápio, o que vai ter, como vai ser, para ver se elas conseguem seguir ou não. E aí a gente explica, a gente consegue colocar de forma bem desmitificada, né, assim, horários bem sugestivos para cada um seguir o seu e colocar mais de uma opção, por exemplo, café da manhã, mais de uma opção, lanche da tarde, mais de uma opção, para poder a pessoa conseguir seguir aquilo. E aí a gente mostra isso para ela, que ela vai entrar, vai encontrar dessa forma, mas quando ela entra, que ela desanima, eu costumo mandar mensagem no privado, conversar, perguntar, né? Mas a gente também pergunta muito, né, no grupo, porque às vezes o desânimo de uma é o desânimo da outra, e às vezes elas expõem e a gente consegue conversar e mostrar, né, como você pode fazer diferente, né, para dar um ânimo a mais. Sim. Hoje vocês identificam, não sei se seria essa a pergunta, mas vamos ver se eu consigo me expressar bem nesse sentido. Qual seria esse maior causador dessa falta de energia das pessoas, né? Existem um papel assim causador que as mulheres, principalmente no caso que vocês atendem, teria essa falta assim de energia? É algo específico, talvez até na própria alimentação, que rouba essa energia ou não? Como que é? Talvez de não se alimentar de forma adequada seria uma opção, porque o alimento está ali para te nutrir, te dar energia, né? A caloria do alimento é para isso, para nutrir o seu corpo. Então, se você não se alimenta de forma correta, vai faltar, né? Uma energia ali. Mas muito do que eu vejo também no projeto, né, que a gente viu, sono. Falta de energia durante o outro dia, assim, por exemplo, estou cansada hoje, deixei de treinar. E aí, mas o que você fez? Acordou bem? Dormiu bem? Não, dormi mal. Acordei muitas vezes durante a noite. Então, assim, não ter também um sono de qualidade, um sono bom, interfere muito nessa questão de energia também. No outro dia você está mais indisposto. Sim. Tem dica para dormir bem? Várias dicas. A gente pode começar, né, dando dicas, por exemplo, tem pessoas que não podem tomar café, né, muito tarde, assim, depois das 18 horas, né? E aí, por exemplo, celular, luz, claridade. Porque que acontece? Nós fomos feitos para dormir à noite e ficar acordado durante o dia. Quando você deita e pega um celular e fica com essa luz artificial no seu rosto, o que seu olho entende? Que é dia, é hora de ficar acordado, o sono não vem, você acaba dormindo mal, você não consegue ter essa, né? Então, o ideal à noite, por exemplo, é evitar 2 horas antes, evitar qualquer estímulo luminoso. É celular, é TV, computador, luz, assim. Tem gente que a luzinha da TV, atrapalha, interfere, porque aquilo fica ali achando que é dia. Não, você tem que ficar acordado, é dia. Isso, né? Ter horário regular para deitar, né, e dormir, né, e acordar também, até final de semana, que às vezes a gente tem mais tempo, fica em casa, mas não, ter horário para dormir, ter horário para acordar. Porque o que acontece? Por volta de 8 horas, o hormônio que ajuda na indução do sono, ele é liberado, a melatonina, né? Então, se você deixar passar muito, por exemplo, vai dormir 11, meia-noite, o pico dele que foi liberado ali para você dormir já passou. Você não consegue pegar aquilo. Então, assim, por volta de 8 horas, né? Para quem consegue, a gente sabe que tem gente que trabalha com plantão, isso é uma outra história. Já começar a se preparar para dormir. E aí banho relaxante, evitar, né, o celular, como a gente já falou, tentar chás mais, né, calmantes, mulungu, maracujá, camomila, né, passiflora. Não jantar muito tarde, fazer refeições mais leves na hora, né, mais perto de dormir. São várias estratégias. Interessante. A gente passou sobre isso aqui no podcast, porque a gente estava conversando até em off sobre isso, né? A gente fazia o podcast ao vivo, né? E a gente começava às 7h30 da noite e essa luz toda aqui nos nossos olhos aqui era triste para dormir, porque a gente já chegava muito tarde em casa e até o cérebro desligar pra gente conseguir dormir já demorava muito, né? E o outro dia você acordava moído, né? Parecia que você nem tinha dormido direito, porque por mais que eu deitasse lá 1h da manhã e acordasse às 7h30 mais ou menos, que é o horário que eu sempre acordei, 7h30, 8 horas,
não acordei nenhuma hora durante a madrugada, mas mesmo assim já acordava muito cansado, muito exausto. E aí a gente já começou a perceber essa mudança depois que a gente começou a fazer os episódios, né, durante o dia, gravado, e a gente conseguiu regular mais o nosso sono. Eu digo para vocês que até hoje eu tenho resquícios, né, por causa de dormir muito tarde, não conseguir o sono vir cedo. Mesmo estando em casa, não tendo acesso a tanta luz, luminosidade e tal, é difícil, porque quando o seu cérebro fica acostumado, você fazer esse trabalho, como a gente está falando, é um processo, né? É um processo e tem que começar, né? Se você não começar, eu penso igual as pessoas que trabalham de madrugada, né? Trabalham à noite, para depois recuperar esse sono deve ser muito difícil, né? É difícil. Eu te digo que não recupera. Não recupera. Por exemplo, se hoje, né, eu durmo a noite toda, mas, por exemplo, se acontecer de perder 2 horas aí de sono, precisei acordar, vou viajar, precisei acordar 2 horas mais cedo. Se amanhã, né, ou hoje à noite, no caso, vou dormir, eu acordei mais cedo hoje vou dormir 2 horas mais cedo, eu consigo recuperar. Eu consigo. Agora, se virar rotina, né, por exemplo, festa, não sei o quê, não consigo recuperar, não. Mas, assim, essa quantidade de 2 horas perdidas, se eu for dormir mais cedo no outro dia, eu consigo recuperar. Perfeito. Hoje o grupo está aberto, como que faz para o pessoal, para as meninas que queiram participar do grupo, como que está esse processo? No momento, a gente está só analisando como é que vai ser o próximo grupo, mas a gente pretende abrir mais para o final de abril, começo de maio, né, Fran? Mas, por agora, só a lista de espera. Mas só clicar no link da bio lá e clicar para poder participar da lista de espera, que a gente entra em contato com vocês. Ah, legal demais, cara. E vale super a pena, né, galera? Porque é uma mudança realmente de vida, de hábito. É como a gente está conversando aqui, né? Não é somente um cardápio, não é apenas uma alimentação, tem todo um contexto em volta que vai mudar tanto a sua vida quanto a vida das pessoas que estão à sua volta, né? Então, é um investimento para a mudança do seu eu para o futuro, né? E você, lá daqui um tempo, fala assim, nossa, obrigado, meu eu do passado, por ter tomado a atitude, né? De ter mudado a rota, mudado o caminho. E aí o seu eu do futuro conseguir ter uma vida melhor, uma vida mais saudável do que o seu eu do presente, né? A gente sempre vai colher o que a gente plantar. Exato. Eu costumo sempre dizer isso, né? A gente vai plantar, seja coisas boas, coisas ruins. Então, lá no futuro a gente não pode querer colher algo que a gente não plantou agora. Então, se você plantar coisas ruins, a colheita vai ser certa. Mas se você começar a plantar coisas boas, a colheita também vai ser certa. Então, cabe a gente tomar a decisão, né? E tomando decisão, as coisas vão acontecendo, né? O que é difícil começa a ficar um pouco mais fácil, você vai caminhando e como vocês falaram, tem ajuda umas das outras e acaba indo superando essas dificuldades e as coisas vão começando a ficar mais simples. A gente tem, né, Lu, um depoimento da primeira que fez, né? Vários fizeram no primeiro grupo, mas tem uma que fez no primeiro grupo, ela não fez mais nenhum. Mas ela mudou totalmente a rotina alimentar dela, mudou totalmente os hábitos, ela tem equilíbrio, ela falou que ela sai da rotina, ela come coisas fora também, e ela conseguiu perder 11 quilos até hoje. No projeto ela perdeu 4 quilos, e até hoje ela já perdeu 11. E isso foi no primeiro, em setembro. E diminuiu as enxaquecas que ela tinha, crise de ir para o hospital e tomar medicamento. Sabe? Diminuiu, falou que assim, raramente dá de ter que, acho que nunca deu mais para ir ao hospital, mas assim, dá dor de cabeça, mas que ela toma um remédio em casa e passa. Eu acho que a pessoa que quer mudar o estilo de vida, ela sempre quer tirar algum sintoma, né? Seja cólica, melhorar o ciclo menstrual, melhorar as enxaquecas, melhorar a dor de cabeça, melhorar também a autoestima, né? Olhar no espelho e se reconhecer, porque sempre tem. Não só no grupo, mas acredito que durante as consultas eu e Fran, a gente sempre vê isso, as pessoas elas não se reconhecem, elas estão desesperadas querendo mudança. E não tem jeito, não tem como ser de um dia para o outro. Se ofertar que é de um dia para o outro, é mentira. É um negócio, é um processo, não tem como. E é o que eu estava falando sobre a nutrição da longevidade. Quando você começa a entender que você quer se alimentar bem para viver mais,
Não importa muito o objetivo lá no final, mas assim, você viver cada dia, né, como eu falei, com mais disposição, mais energia, você ser exemplo para as pessoas. Então, isso vai te motivando a não querer parar. Porque a gente sempre precisa de motivação. Não existe... A palavra foco, ela é boa dependendo do contexto, mas não é todo dia que a gente vai ter foco. Vai ter dia que a gente vai acordar sem disposição nenhuma. A gente precisa de um motivo para ter ação, que é a motivação. Então, qual que é essa motivação? Melhorar, ser exemplo para os seus filhos, ser exemplo para sua família, para os seus amigos. O que você quer, né, atingir? E, a partir disso, alinhar a alimentação com o seu dia a dia, com a sua rotina. Incrível, incrível. Sobre essa questão de alimentação, né, e a gente pode fazer algumas perguntas, até perguntas minhas também, né, sobre isso, né? A gente começou lá no início do podcast falando sobre intestino, né? E sobre alimentos que talvez sejam vilão ou algo do tipo. Existem realmente alimentos que inflamam, alimentos inflamatórios? Eu sei que existe até uma certa polêmica, né, quando a gente vai falar sobre alimentos inflamatórios, por exemplo, eu vou dizer o que dizem que inflama, né? O leite inflama, né? Os alimentos que contêm glúten inflama. Isso é real, não é real? Qual é a visão de vocês sobre essa questão de alimentos inflamatórios? Se você toma leite e tem alergia e tem problema, parabéns, você está com alergia à lactose, você não tem problema com leite. Não tem como ser um alimento específico inflamatório, no caso do leite que eu estou falando. Porque recentemente tive até uma conversa com uma pessoa que ela falou que a sinusite dela atacava com o leite, ao tomar o leite. Mas hoje, todos os estudos que falam em relação a consumir o leite é alergia à lactose. Se você tiver disposição para ter alergia, não só a lactose, mas a proteína do leite e outros compostos que tem no leite, mas o leite em si ele não é inflamatório por conta disso. Só se você tiver uma predisposição para aquele alimento, para aquele componente, aquele nutriente. Então, não é para todo mundo, não, né? Não é. O famoso depende. Depende para quem. Depende para quem, verdade. Engraçado, eu vou falar sobre mim, né? Eu, quando criança, né, eu tomava o famoso leite de vaca que tira do curral e o pessoal bota no litro e tal. Nunca me fez mal, nunca me fez mal. Aí, depois que eu comecei a ter acesso ao leite de caixinha, que começou a fazer mal. Aí tudo fez mal. Tipo assim, hoje em dia, se eu tomar leite, seja de caixinha, de vaca, seja o que for, até o zero lactose, eu fico enjoado, a barriga dá um incha. Então, pra mim, eu já constatei que leite não faz muito bem. Só que todo intolerante à lactose, talvez eu seja, nunca fiz exame, tá? Então, gente, presta atenção. Eu estou falando de mim. Talvez todo mundo que tem uma certa tolerância à lactose é meio teimoso. Então, a gente continua tomando leite. Sim. Mas, pra mim, no caso, é engraçado. Quando criança tinha não tinha nada, na verdade. E depois de velho que começou a aparecer. Então, tem disso também. Depende da situação da pessoa, né? Exatamente. Eu diria que não tem alimento inflamatório. Tá. Não tem nenhum alimento que inflama. Depende muito do contexto, do que a pessoa de como ela está, né? De como está a alimentação dela. Às vezes vai tomar um leite, mas o contexto dela não tá legal, sabe? Não tá uma alimentação equilibrada. Então, vai botar a culpa lá no leite, entendeu? Exatamente, igual ao glúten, né? A proteína, né? O glúten é uma proteína. Ela é muito embolada. A formação dela é toda embolada. E, às vezes, dependendo do contexto que você come aí um pãozinho, para ela digerir lá no seu intestino, ela vai ter muita dificuldade, porque já vem de uma mastigação ruim, já vem de uma pouca qualidade de fibras na sua alimentação, já vem uma falta de atividade física para estimular esse movimento do intestino funcionar. Então, depende. E tem o caso também, algumas pessoas que têm não só alergia, mas síndrome do intestino irritável, né? Tem algumas enzimas que podem até ajudar quando você consome. Porque quando a gente faz uma dieta, né, para uma pessoa que tem algum problema no intestino, a gente geralmente reduz alguns alimentos que são ricos em FODMAPs, que são alguns carboidratos que vão fermentar e causar dor e pode piorar, né, os sintomas das pessoas que têm algum problema ali. Então, existem algumas enzimas que podem estar atuando para melhorar alguns sintomas. Essas enzimas aí teria que ver com o médico, né, ou com o nutricionista,
para poder prescrever e a pessoa conseguir consumir junto com a alimentação. Mas dá para conviver se você tem alergia, intolerância, seja ao glúten, à lactose, tem algum problema intestinal, como o SSI, né? Que é a síndrome do intestino irritável, como essa presença das enzimas, que vão ajudar a ter essa digestão, né? Porque tudo acontece ali no intestino, tudo é absorvido ali. Então, tem que ter alguma enzima atuando para ajudar a absorver e não ter nenhum problema com as suas fezes, principalmente. Interessante. Então, pessoal aí que tá chegando Semana Santa, canjicão, né? tem como aí comer o canjicão aí sem ter muito problema, gente. É só ter essa questão, né? Como a Fran disse, né? Uma alimentação regulada não vai ser um dia ali que vai acabar com tudo, né? O problema é quando a pessoa não tem uma alimentação regulada, e aí é uma desgraça atrás da outra, né? Exatamente. Que aí a comida já não é uma comida de verdade, como a gente estava falando. É muito industrializado, é muitas coisas, e realmente não vai ser só um copo de leite que vai... não vai ser ele que vai ser o prejudicial, vai ter todo o contexto em volta, né? Interessante. Você falou sobre Food Maps, né? Eu sempre ouvi falar sobre isso, mas no caso são altamente carboidratos, no caso, que são... Explica um pouquinho sobre esse termo, o que é esse termo na... Eles não são digeridos, carboidratos que podem não ser digeridos, altamente fermentáveis no seu intestino. Então, não que todo mundo não deve comer, mas as pessoas que têm esse problema intestinal, esses alimentos específicos, por exemplo, os feijões, algumas frutas em específicas, alguns folhosos verdes também, eles podem não ser digeridos. E aí, isso o que acontece? A pessoa sente muita cólica, não fica muito constipado, às vezes pode ter, casos raros, ter diarreia. Então, acaba que a dieta tem que ser baixa nesses carboidratos, nesses food maps. E aí pode até entrar com enzimas. Alguns carboidratos, por exemplo, feijão, algumas pessoas conseguem consumir com a presença dessa enzima também. É muito individual, né? Porque a pessoa tem que ela vai excluir aqueles alimentos. Ela vai reduzir e muitas das vezes associar com o consumo de alguma enzima para poder ajudar na digestão também. Sim. E na verdade a dieta de Low Food Maps, ela é bem pontual. Ela nem né, a gente nem segue ela assim como padrão para o paciente, não. A gente vê os sintomas que ele está tendo, né? Vê tudo que ele está apresentando em relação, e aí a gente pode sugerir, e a gente faz de 4 a 6 semanas no máximo, e depois a gente começa a reintroduzir os alimentos para ver qual que ele consegue comer sem sentir desconforto, qual não, realmente qual que te dá mais, né, distensão abdominal, intestino preso ou diarreia. E aí vai trabalhando, mas não é uma estratégia que a gente usa. Tem que ficar retirando. Por exemplo, tem uma paciente minha que ela tem SI, mas eu não tirei o feijão. Ela consegue super bem consumir o feijão, mas alguns alimentos eu tiro. Mas tem algumas pessoas que tem que... Não que tem que retirar, mas vai tirar por um tempo, como a Fran falou, e depois ir reintroduzindo. É igual o caso de alguém que quer investigar o leite ou o glúten. Muitas das vezes não consegue fazer o teste para saber. Então, qual que é o mais prático de se fazer? Você retirar por uns dias para testar, para ver se é o leite ou se é o glúten. Então, a pessoa ela retira por uns 3 dias para ver como é que vai ficar. Depois reintroduz. Aí depois tira o glúten para tentar investigar na prática, no dia a dia, o que ela está fazendo com que ela tenha aqueles sintomas. Legal. E na preparação do alimento, né? Óleo de soja, gordura de porco, né? Eu gosto de falar sobre esses assuntos. Queria saber a opinião de vocês justamente sobre isso, né? Porque hoje em dia se fala muito mal do óleo de soja, realmente, né? Que entope a artéria e tudo mais, causador de infarto. Não estou falando que o senso comum diz, gente. Não estou usando aqui embasamento científico. Porque hoje em dia na internet a gente tem que explicar, né? Quando a gente fala, não, é o cientista Tiago. Não é o cientista Tiago. Eu estou falando aqui o senso comum, né, sobre essa questão do óleo de soja. Mas, nutricionalmente falando, realmente o óleo de soja tem esse perigo, realmente. É preferível utilizar gordura de porco? Qual a visão que vocês têm sobre isso? Quer que eu fale? Você que fala. Então, não, eu falo e você complementa também. Eu ia começar muita polêmica, eu gosto de polêmica. Então, eu diria que, por exemplo, o óleo, dependendo da temperatura que você usa ele, né? Se você for fazer alguma coisa, se você deixar ele levar muito a temperatura dele, ele acaba perdendo, né? Assim,
a função dele, né? E trazendo malefícios para a saúde. O azeite é a mesma coisa. Eu gosto muito de usar azeite, mas eu gosto da Luana falando sobre os óleos, porque ela é bem... É porque uma vez eu postei e deu uma polêmica. O que acontece? A nutrição, a ciência, ela está sempre mudando, né? Então a gente tem que ir de acordo com as nossas experiências também, mas assim, vendo o que a ciência diz. O óleo de soja é uma das melhores opções hoje. Uau! Eu gostei. É uma das melhores opções. Por quê? Tem estudos que falam até que a gordura saturada não tem a ver com o excesso de peso, com a síndrome metabólica, que é uma dos principais fatores que a gente tem que ter cuidado hoje no Brasil. A gordura saturada, o excesso do consumo da gordura saturada, ela pode causar doenças do coração, ela pode favorecer hipertensão arterial e também obesidade. E a gordura saturada está aonde? Fontes de origem animal, manteiga, carnes vermelhas, carne de banha de porco, por mais que muitas pessoas acham que a banha de porco é saudável, ela não é saudável. Não que você não possa consumir. Você pode consumir banha de porco se você quiser. Só não pode falar que ela é saudável, que ela é algo que vai te ajudar na dieta, que é algo que vai prevenir isso, doenças. Mas o óleo de soja, ele tem alguns componentes, como ômega 6 também, e não é algo prejudicial a nível... Não é algo que você vai consumir muito, o óleo de soja. Você não vai consumir 1 litro em um dia. E o ponto de fumaça que a gente chama, que é o quanto ele pode aquecer, é 200 graus Celsius. Então, assim, é muito difícil. A não ser que você vá num lugar que come um hambúrguer, uma batata frita, você não sabe aonde que foi feito, onde que estava aquele óleo, né, de fritura, se era o óleo de soja. E ali pode ser prejudicial para você, o óleo de soja, nesse caso. Cara, que interessante, porque normalmente, né, hoje a gente se vê muito falando, né, até uma propaganda muito grande sobre gordura de porco, né, e você imagina o porquê que o pessoal tem voltado a falar tanto sobre gordura de porco e sendo que hoje o óleo de soja, né, nessa questão, é uma das melhores opções, por que se falam tão mal nesse sentido? Eu acho que é porque vem de uma fonte mais natural, entre aspas, né, a banha de porco. E como o óleo de soja, a pessoa, por mais que saibam que vem da soja, mas não sabe como é o processamento, rola uma insegurança, né? E ainda mais que é algo que pode ser frito em altas temperaturas, pode ser usado óleo de soja em altas temperaturas, a pessoa já cria o que é normal, né? Até porque por muito tempo também foi acusado a margarina como algo não saudável. Tem que tomar muito cuidado e falar isso, porque não que ela seja saudável. Eu quero entrar nesse assunto, porque, né, você tem um pãozinho ali fresquinho e tal, delícia, né? Qual o ideal ali? A margarina, a manteiga? Talvez para fritar um ovo, né? Tem gente que vai passar fritar um ovo na frigideira. Cara, tudo depende. Na nutrição, eu sempre vou responder assim, depende. Tá. Você é uma pessoa que tem problema com colesterol alto? Você tem alguma predisposição genética para isso? Então, é melhor você consumir a margarina. Porque ela não tem tanta... Ela tem gordura saturada, mas não tanta quanto a manteiga. A manteiga, ela é calórica. Não, assim, acredito que é até parecido com a margarina. São duas manteigas calóricas. Mas, geralmente, a gente consome mais manteiga. A gente não está satisfeito com uma faquinha, né, daquela. A gente sempre quer colocar mais. Então, acaba que ali também tem muita gordura saturada. E a gordura saturada, ela já tem vários estudos aí que comprovam que o excesso dela no corpo não só aparece em mais doenças do coração, mas também pode favorecer aumento de pressão arterial, obesidade, que é algo que, apesar de ser tratado hoje como doença, a gente fica muito preocupado de como falar isso, e também porque não só a OMS também recomenda isso, mas já tem um mapa da obesidade que saiu em 2023, que fala que se a gente não cuidar agora, até 2035 vai aumentar. Vai dobrar. E isso vai interferir diretamente no PIB, 3%, enfim, aí é um assunto extenso. Mas é algo que a gente tem que se preocupar agora, cuidar não só dos adultos, mas lá atrás, na infância, que o problema está lá. Sedentarismo, isso também ajuda a favorecer aumento de peso. Consumo de alguns alimentos que as pessoas acham que é mais saudável, os outros demonizam, tem que consumir o óleo de soja, é muito mais prejudicial do que a manteiga, do que a banha de porco. E não é bem assim. Então, isso a gente tem que ser tratado lá atrás, né, na infância. Ajuda, não só a parte da criança também, da obesidade infantil, mas também da mãe.
como é que está a alimentação, como é que está o peso, o índice de massa corporal dessa mãe antes de vir a ter o filho, né? E como que está o peso dela durante a gestação. Isso tudo influencia muito. Interessantíssimo, né? Porque as crianças hoje estão cada vez mais tendo acesso a esses alimentos ultraprocessados, né? E aí eu vi até uma postagem, né? Ou foi um vídeo, alguma coisa do tipo, né? Falando, a mãe perguntando, né? Meu filho está acima do peso e ele só come biscoito recheado. O que eu devo fazer? Aí o cara falou assim, então, é ele que coloca a comida dentro de casa? Ele é seu filho, né? Ele tem o próprio dinheiro que ele compra o biscoito recheado? E aí ele falou assim, gente, o que está acontecendo é uma coisa muito doida, porque os pais têm responsabilidade sobre a alimentação dos filhos, e hoje fala assim, não, ele só come biscoito recheado, mas quem está comprando? Quem colocou lá dentro? Quem deu, né? E vocês encontram isso também no trabalho de vocês, né? No consultório de vocês, situações que vocês precisam também alertar, por exemplo, assim, olha, se você não cuidar da alimentação do seu filho, ele daqui a alguns anos vai pagar o preço sobre isso. Vocês encontram também essas situações? Assim, não é o nosso nicho, né? Crianças, né? Eu até achei que seria por ser professora, mas não foi. Mas isso acontece demais. E às vezes, se a gente falar, a gente é um pouco radical. Certo. Porque o que foi apresentado para ele foi o que o pai apresentou, a mãe apresentou, né? Foi o que eles apresentaram. Então, ela não vai ao mercado com 2 anos de idade e compra um biscoito recheado. Ela não faz um café com 2 anos de idade e toma sozinha. Entendeu? Às vezes é mais fácil comer o que está todo mundo comendo, né? E não seria o ideal, né? É verdade. Não é o ideal. É verdade. Hoje acaba que tudo é muito fácil, né? O pessoal quer tudo muito rápido. E aquilo que dá um pouquinho mais de trabalho, o pessoal já está querendo pular fora, né? Se você tiver que preparar muitas coisas, né? E acaba sendo mais fácil, né? Você pegar um biscoito e dar para a criança comer, do que você ter que preparar algo, né? Você pegar uma fruta, picar, descascar. Sim, sim. Né? Até o próprio ovo, né? Você fazer um ovo mexido, alguma coisa do tipo, né? Que acaba sendo uma opção mais saudável, né? Falando nisso, né? Pegando o gancho, né? Um ovinho assim mexido com pão, né? É saudável, não é? É uma opção assim boa de lanche. Dá para incluir? Depende. Super saudável. Já vi que ele gosta muito. Eu gosto, é bom. É porque, tipo assim, eu admito que depois que casei, eu engordei bastante. Eu não passava muito dos 65 quilos, né? Hoje eu tô com 78. Então não é meu peso, sabe? Meu peso tem que ser ali um pouquinho mais baixo. Então eu admito que eu preciso dar uma melhorada, assim, né? Não, tá ali a cozinha muito bem. Então acaba que, né, um homem quando tá solteiro, ele tem um estilo de vida, né? E aí depois que ele casa, né? A comida fresquinha e tudo mais, né? E aí eu não tô colocando a culpa não. Falando de mim, sou eu. Não faça mais comida fresca. Mas eu preciso dar uma regulada realmente assim na minha alimentação. Mas realmente eu gosto, né? E tem coisas que o cara fica pensando assim, pô, será que ainda dá pra comer ou não dá? O que é mais calórico, o que é menos calórico, né? Então, por exemplo, o que seriam opções assim saudáveis de uma certa baixa caloria que a pessoa poderia fazer um lanche, por exemplo, assim? O pão com ovo é super. De 10 pacientes que você atende no dia, se ele gostar, todos. Sim. Todos têm pão com ovo. É uma vitaminas. Fonte. É uma refeição assim rica, né, em proteína. Sim. Vai te dar saciedade, vai te manter mais saciado por mais tempo, né? Vai te oferecer ali várias vitaminas. Então, só vai. O segredo é fazer o básico, né? O básico bem feito, arroz, feijão, uma carninha, uma saladinha. Pão com ovo, pão integral, não tem erro. Que legal. Que legal. Nessa trajetória que vocês estão tendo aí como nutricionista, com grupo, tudo mais, qual foi o maior desafio assim que vocês encontraram assim na carreira de vocês, que vocês lembrem, né? Que falou assim, nossa, isso daqui gostei, achei, isso aqui é um desafio que eu gosto de cumprir. Por quê? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque vocês dão desafios para as meninas que estão no grupo de vocês, né? E vocês, né? O que desafiou vocês, um desafio que vocês falam assim, poxa, isso aqui foi bacana de cumprir. Teve isso?
Comigo teve. E, assim, não digo nem um caso de uma paciente em específico, mas mais comigo. Antes de eu testar algo com alguma paciente, eu queria testar algumas estratégias, né, nutricionais falando. Então, eu cheguei a fazer uma época o booking, que é quando você come muito para poder ter o resultado, para depois comer pouca caloria. Fiz também outras dietas, né, que tem comprovação, fiz a low carb, para saber no teste mesmo, na prática, se realmente dá certo. E quando eu falo prática, é uma pessoa que trabalha, não tem tempo, não quer todo dia para cozinhar. E eu queria entender na prática se eu conseguiria fazer isso com os meus pacientes. Então, o resultado que eu tive foi bom, foi ótimo. Só que com alguns, não é com todos os pacientes que daria para fazer isso. Então, tiveram alguns pacientes que tiveram resultados muito bons, e um específico, porque ele conseguiu te seguir todos os meses. Eu fui fazendo uma estratégia, cada estratégia diferente por mês, né, para ele atingir o resultado que ele queria. E era uma pessoa que tinha dificuldade também em ganhar peso, com a dor muito parecida com a minha. Então, ela conseguiu atingir o objetivo dela em 1 ano, né? E essa história dela me inspirou a continuar fazendo a dieta, assim, ter estratégias comigo para conseguir passar isso para os pacientes. Porque a gente sabe o que a ciência traz com estratégias, com inovações, mas nem todo mundo vai conseguir seguir aquela rotina, aquela dieta. Então, cada um vai aderir a um tipo específico, né, para conseguir ter o resultado. O segredo para ter resultado é você aderir à dieta. Então, a melhor dieta é aquela que você adere. Interessante. Antes da Fran falar do desafio dela, né, que ela teve, eu queria tirar uma dúvida com você nesse ponto que você tocou, né? Porque a gente está falando aqui desde o início do podcast sobre emagrecimento. E quando é esse caso até que foi seu pessoal, né, que é para ganhar peso, para você, né, não estar satisfeita, né? Sim. Como que funciona esse processo e o que talvez pode fazer a pessoa estar nessa situação como você esteve, né, que queria ganhar peso e não conseguia. Como que funciona isso, e para conseguir realmente ter o corpo que deseja, o que a pessoa precisa fazer? Então, geralmente, a pessoa que tem essa dificuldade, a primeira coisa que ela vai fazer é consumir esses alimentos mais ultraprocessados, porque são mais calóricos, achando que vai engordar. E aí é que entra a grande contradição da história, porque a pessoa ela consegue até consumir, às vezes, muitas das vezes, na maioria das vezes, não engorda, e aí ela se torna uma falsa magra, que é aquela pessoa que é magra, mas ela tem excesso de gordura corporal, ela tem celulite. Então, ela vai continuar até piorar as suas queixas, sua insatisfação corporal. Então, o que ela tem que fazer, a maior dica que eu dou é fracionar a dieta dela. E quando eu falo em fracionar, é porque, geralmente, essas pessoas, elas têm muita dificuldade em comer, não tem fome. E geralmente são pessoas muito ansiosas, porque a ansiedade ela faz isso fisiologicamente, ela tira o apetite. Então, ela, por ter essa dificuldade, ela não pode comer pouco e evitar esses ultraprocessados, fracionar, ou seja, comer em horários diferentes durante o seu dia para ter uma maior distribuição de carboidratos, de proteínas e de gorduras que são mais saudáveis para o objetivo dela. De acordo com o objetivo, porque cada um vai precisar consumir uma caloria diária, né? Sim. Aí, no teu caso, você identificou isso antes de entrar na faculdade ou foi? Sim. Eu sempre tive essa dificuldade antes de entrar na faculdade. Mas eu só fiz mesmo dieta muito depois de formada. Porque eu me formei, me alimentava bem, mas eu subestimava. Eu comia pouco do que eu precisava, né? Apesar de ser saudável. Então, depois de um tempo, depois de passar até por um transtorno alimentar, um problema algo bem depressivo na minha vida, eu tive uma motivação para sair, né? Eu estava no fundo do poço, eu vi a luz no fim do túnel, vou me agarrar à alimentação. É agora ou nunca. Vou mudar minha alimentação, atividade física, para não só servir de exemplo para as pessoas, mas se eu conseguir transformar a minha vida, eu vou conseguir transformar a vida de outras pessoas também. Parabéns por ter conseguido, né? E estar nesse processo aí, porque realmente, né? A gente vê, né, a evolução da pessoa, porque muitas vezes a pessoa pode falar assim, porque o que está mais em evidência é a pessoa querer emagrecer. Sim. Mas o sofrimento da pessoa também, que tem uma condição que ela não se identifica e ela é muito magra também. Sim. Só a pessoa que está vivenciando aquilo, ela também tem o sofrimento, porque o que está em evidência realmente é a pessoa que está acima do peso, quer diminuir, né, é um mais comum. E aí as pessoas talvez, né, você tem até ouvido, né, eu quando eu era adolescente, eu era muito magro, mas muito magro mesmo.
O pessoal fala assim, você é magro de ruim, come pra caramba e não engorda, é magro de ruim. Então são coisas que machucam. E o meu maxilar, né, hoje, né, eu tô mais gordinho, não aparece, mas o meu maxilar, ele é marcado. Então como eu era magro, isso daqui ficava aparecendo o osso aqui e tal, e o pessoal zoava, sabe? O pessoal é ruim. Com magro, o pessoal também é ruim, muito. Faz bullying também. Demais. Eu sofria bastante bullying por causa disso. Então, fica aí até um alerta para você que tá aí, que talvez tenha um colega, um amigo, né, que também passa por esse tipo de problema. Cara, saiba que se ele não tá feliz com o que você tá falando, você tá magoando ele. Então, preste atenção no tipo de brincadeira que você faz com determinadas pessoas, porque da mesma forma que você chamar uma pessoa que tá lutando lá contra o peso, né, para poder emagrecer, e você fica fazendo piadas ofensivas, vai magoar, vai ofender, a pessoa que também tá no oposto, que também é magra, também vai se ofender com as piadas que você faz. Então, muito cuidado, muito cuidado. Eu assisti um podcast, um corte do podcast do Hassum, né, do humorista Hassum. Ele fez bariátrica, né? E ele falou, cara, é doideira, porque ninguém chega para um diabético e fala assim, come um docinho. Todo mundo entende que o diabético é doente, vai falar, mas a pessoa que emagreceu através de uma cirurgia, o pessoal fala assim, pô, é só um bolinho, come aí, para de besteira. Eu falei assim, não, cara. É a cabeça. Ele falou assim, eu tô no corpo de magro, mas minha cabeça ainda continua querendo comer tudo. Sim. Então, se eu vacilar, a chance de voltar é muito grande. Então, você tem que ter muito cuidado com as coisas que você fala, do que você fica falando mesmo, oferecendo, porque só a outra pessoa sabe a dor que ela está passando, né? Então... E você falou algo interessante, porque se a mentalidade não muda, não adianta eu passar uma dieta para você. Se por exemplo, a pessoa fez bariátrica, né, igual que você falou, e a mentalidade não mudou, né, ela não tratou, até às vezes a compulsão alimentar, Sim. algum transtorno alimentar, que é algo muito comum, infelizmente, hoje, se ela não tratar isso, não tem dieta que resolva ali. É verdade. E você, Fran? A motivação, assim, algo de inspirador, teve? Então... estou nele, né? Estou com um desafio aí recente, estou estudando sobre de um adolescente, né? Está na escola, mas está com baixo peso e é seletivo, tem seletividade alimentar. Então, assim, nem tudo que é ofertado na escola ele consome, então a gente tem que preparar em casa para levar. Nem tudo que, né, é saudável ele gosta, então a gente tem que, assim, procurar um planejamento assim que consiga conciliar, ele começar a comer certos tipos de alimentos para poder, né, se adequar aí no paladar novo, né, a esse novo alimento. Então, assim, eu acho que esse está sendo um grande desafio para mim, até porque eu não tenho o hábito de atender adolescente, né, mas peguei esse caso para me desafiar. Que legal. Legal, já deu tudo certo, com certeza. São duas excelentes profissionais, isso aí tenho certeza. Muito obrigada. E Deus vai continuar abençoando, que já está abençoando, né, o projeto de vocês, o trabalho de vocês. Fico muito feliz de ter vocês vindo aqui no podcast, a gente conversar sobre nutrição, sobre o grupo de vocês, conhecer um pouco melhor sobre a trajetória de vocês. E eu volto a repetir, Deus não une pessoas, une propósitos, né? Então, eu acredito que tudo que a gente vivencia, Deus tem um motivo para poder fazer essa união. Então, saiba que para mim também é motivo de alegria receber vocês aqui no Ar Podcast e a gente ter conversado sobre coisas que realmente agregam na vida das pessoas, que podem mudar realmente vidas, mudar a trajetória de um país, né, como você falou aí, né, que pode afetar até o PIB, né, para quem não sabe, né, o Produto Interno Bruto, que determina a economia do país. Então você vê como que a falta de cuidado com a alimentação, com a saúde, pode interferir não somente na sua vida, mas num todo, né. Eu sempre falei aqui, né, e eu trabalhava em rádio também, falava, né, até muito antes de 2020, né, que no caso da depressão, né, a OMS sempre dizia que até 2020 ia ser a doença mais incapacitante do mundo, né, a depressão. E a pandemia adiantou mais ainda o processo disso tudo, né, e aí a gente sempre fala, né, sobre isso, que como que as doenças, né, e aí a gente entra nessa questão nutricional também, incapacitam as pessoas, né,
engessa as pessoas realmente ficam ali numa bolha que acha que nunca vai sair dela e fica numa situação difícil. Então o trabalho de vocês é muito importante, de salvar vidas realmente, né, de mudar propósitos, e é motivo de alegria a gente estar aqui trocando essa ideia, de verdade. Espero que vocês também tenham gostado do bate-papo, tenha sido produtivo para vocês também. Com certeza foi. Sempre bom trazer conhecimento e agregar, né, na vida do outro. Sim. Estou muito feliz, muito feliz. De alguma forma eu pude trazer minha história e também do grupo, né, MetaFit, que, se Deus quiser, vai continuar sendo sucesso. E é isso. Sucesso. Para a gente poder caminhar para o final do nosso podcast, queria que vocês falassem, né, convidando aí para o pessoal para a lista de espera aí do MetaFit, né, e o que vocês têm também, talvez de novidade, não sei, preparado aí para essa nova turma, para esse novo grupo. Quer falar? Pode falar. Você gosta de fazer chamada. Então, gente, a lista de espera está aberta se vocês quiserem participar do próximo MetaFit. Só clicar no link da bio do meu Instagram ou da Fran. Se tiver alguma dúvida também sobre qualquer coisa, qualquer queixa em relação ao emagrecimento, aos sintomas que vocês têm com o emagrecimento, pode mandar mensagem que a gente está aberta a tirar qualquer dúvida com vocês. Até as polêmicas. Até as polêmicas. Legal demais. Isso mesmo. Se surgiu, né, alguma dúvida em relação a tudo que foi pontuado aqui pela gente hoje, né, e vocês quiserem saber mais um pouquinho, pode comentar aqui embaixo, né, no vídeo, que a gente vai estar disponível aí para tirar todas as dúvidas de vocês, né? Vou adorar ver. Às vezes alguém não concorda com alguma fala, né, e a gente está aqui para poder ouvir o outro também e agregar um pouco mais na vida de cada um, né? Legal demais, legal demais. E, galera, saiba que a Cantinho do Pão mandou pra gente salada de fruta, tá? Thalia vai pegar ali a saladinha de fruta que a Cantinho do Pão preparou, né? Nutricionista, né, gente? Então Eu estava pensando, sair daqui eu vou querer comer alguma coisa, já vou adiantar. Ali, ó, que maravilha. E enquanto a Thalia vai pegando ali, eu vou falar da Cantinho do Pão, que fica localizada ali no bairro Bem-TV, e você pode fazer aquele lanche maravilhoso. Como elas falaram aqui, olha, não tem muita... Se você tem uma alimentação direitinho, você pode ir lá, talvez comer uma pizza, né? Lá tem uma pizza da casa e é assado na hora. Lá é saborosíssima a pizza da Cantinho do Pão. Padaria e confeitaria, tem os bolos maravilhosos, tortas salgadas sensacionais. E, claro, você encontra tudo isso e muito mais na padaria e confeitaria Cantinho do Pão, que olha... Aqui, ó, mandou pra gente, ó. Isso aqui tem, ó, tem banana, tem maçã, mamão, morango. Delícia, tudo que a gente falou aqui que é saboroso, né, gente? Então, isso aqui é o famoso copo da felicidade. Com certeza. Com certeza. Então, conheça mais da Cantinho do Pão no Instagram, @Cantinho do Pão OFC. Gratidão também aos nossos parceiros do SAF Assistencial, com o Sou Vantagens, plataforma de descontos em mais de 260 grandes marcas. Acesse o site da SAF do Sou Vantagens e conheça tudo na palma da sua mão e cadastre-se, tá? Faça parte desse clube de descontos. Gratidão também aos nossos parceiros da Soneca Colchões, tendo loja em Conselheiro Paulino e na Avenida Alberto Braun, em Nova Friburgo, atendendo você com qualidade, com verdadeiros especialistas em colchões. Lá você encontra uma grande variedade de travesseiros, cabeceiras de cama. Também você encontra sofás cama e sofás retráteis. Confira o Instagram, @sonecacolchões.nf. Também gratidão aos nossos parceiros da Resolve Educação, que aqui em Bom Jardim, Colégio Santo Agostinho, Colégio Resolve Santo Agostinho, unindo a tradição com a tecnologia em sala de aula. Você, pai e mãe responsável, conheça a estrutura e o sistema de ensino Eleva do Resolve Educação. Instagram é @colégio resolve.santoagostinho. E também gratidão ao Terabyte, que nós estamos conectados via Terabyte, atendendo Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo e também São Pedro Lumiar, com os melhores planos de internet para você. É a sua máxima conexão em internet. Mais uma vez, gratidão por terem vindo ao nosso podcast, gratidão por terem escolhido o podcast no ar para poder contar a trajetória de vocês. E fala pra gente aí o Instagram, que a gente pode achar vocês também, o @. O meu... O meu @Luturk. E o meu é Nutrifran Bastos. @Luturk e Nutri Fran Bastos.
top demais. A gente vai deixar aqui na descrição do episódio também, é só você clicar lá, que você vai direto pro Instagram delas, e lá no link da bio você encontra tudo isso que nós conversamos aqui e muito mais. Com certeza. Thalia, obrigado pela operação aí de sempre, nosso No Ar Podcast. Na sexta-feira, galera, eu vou até abrir aqui a agenda pra eu poder falar direitinho aqui, porque vai ter um podcast muito legal também, galera. A gente vai falar com um farmacêutico que é especializado em acupuntura, hipnose clínica, focado no tratamento de uma variedade de questões relacionadas à saúde mental, como depressão, ansiedade e tudo mais. É o Felipe França. Então a gente vai ter esse podcast na quinta-feira, amanhã, né? Porque sexta-feira é Sexta-feira Santa e nós somos católicos, então a gente não vai ter podcast na Sexta-feira Santa, né? Devido, né, ser Sexta-feira Santa, feriado e tudo mais. Então, por mais que a gente vai ser gravado esse podcast, amanhã, quinta-feira, 7h30 da noite, excepcionalmente teremos o podcast no ar com o Felipe França. Então, fique ligado, a nossa agenda está disponível no Instagram, @noar_PDC, e te convido a estar com a gente amanhã curtindo o No Ar Podcast. Um beijo no coração e um beijo para vocês também. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço para toda a família aí de vocês também. E até a próxima, que com certeza vai ter mais assunto aí para ter mais um podcast, né, gente? Com certeza. A pergunta que não quer calar pra gente finalizar. Passou nervoso, gente? Passou. No meio já tava... Já tava tudo certo. Legal demais, galera. Obrigado de verdade. E nós que agradecemos. Ótima noite pra vocês e beijo no coração, gente. Tchau, tchau.